Olá, eu sou o Piara Bosque e esse é mais um Política em Foco aqui na TV Alesc. Essa semana a gente vai conversar sobre a possibilidade de Santa Catarina ter um novo feriado. E um feriado justamente para homenagear Santa Catarina. Na verdade, Santa Catarina de Alexandria, padroeira do estado. Outro tema que a gente vai entrar aqui, bem importante, é a questão dos problemas que afligem os produtores de cebola e outras culturas em Santa Catarina que estão vivendo grandes dificuldades com o preço que recebem pelo que produzem. E para conversar sobre esses dois assuntos, eu estou aqui com Fábio Gadotti, o jornalista Fábio Gadotti, colega meu de Portal O Piara, também colega de diversas redações. Gadotti, que bom conversar contigo mais uma vez. Oi, Piara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando aqui contigo, com os telespectadores da TV Alesc e com a Patrícia, minha colega. E ele já antecipou a nossa outra convidada, Patrícia Gomes, jornalista também de tantas redações aqui em Santa Catarina, conhece o parlamento catarinense como poucas pessoas. Que bom que está com a gente mais uma vez, Patrícia. Obrigada, Piara. Obrigada, Gadotti, pela companhia em mais um programa Política em Foco. É um prazer estar aqui discutindo os assuntos que são pertinentes e necessários para Santa Catarina. E para começar, ninguém é de ferro, vamos de feriado, né? Projeto de lei apresentado pelo governo do estado, ou seja, não é um movimento isolado de um parlamentar, é um projeto que vem com o peso de projeto do governo do estado, transformando o dia 28 de novembro num feriado estadual em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. A gente percebe que há um movimento do governador Jorginho Melo para caracterizar, para fortalecer esse vínculo da homenagem da santa que representa, que é homenageada pelo nome do estado, pelo nome da ilha de Santa Catarina, e que, no entendimento dele, não é suficientemente reconhecido. A gente recentemente teve a proposta de fazer uma santa em tamanho que virasse um monumento, onde hoje é a penitenciária, e agora essa ideia do feriado, que afeta também outras questões, inclusive econômicas. Por que linha vamos começar? Fábio Gadotti, o que te chama mais atenção nessa questão? A disposição do governador Jorginho Melo, a questão religiosa ou a questão econômica? O governador tem falado várias vezes, né? Ele tem destacado várias vezes a origem do nome de Santa Catarina, falou já em vários eventos públicos sobre a intenção dele de colocar uma estátua ali no lugar da atual penitenciária de Florianópolis, que ele quer tirar dali, um projeto que ele quer colocar de pé, transformar em realidade até o final desse mandato. Agora, eu acho, quando eu soube do projeto, o viés para mim foi sempre mais, eu sempre pensei mais do ponto de vista econômico, né? O setor econômico vai reclamar, os empresários vão reclamar e dito e feito, né? É bom lembrar que, se o projeto for aprovado, teremos 4 feriados em novembro, né? Vou pegar aqui a minha colinha para falar aí para o telespectador. 2 de novembro, finados, 15 de novembro, proclamação da República, 20 de novembro, dia da Consciência Negra, e 25 de novembro, dia de Santa Catarina. E os empresários, eles, normalmente, a gente sabe disso, eles costumam reclamar de feriados e pontos facultativos, né? Porque isso significa prejuízo para a economia, prejuízo para a empresa, especialmente para alguns setores. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre o assunto rápida, por exemplo, e me deparei com um levantamento da FIRJAN, Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, da Confederação Nacional do Comércio, que fala, por baixo, em 50 bilhões de prejuízos anuais em relação a feriados e pontos facultativos em todo o país. E aí eles falam, né, a questão de diminuição de vendas, problemas de logística, enfim, são vários problemas que eles alegam para ser contrários a mais um feriado no Brasil. Inclusive manifestações aqui em Santa Catarina da FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, em conjunto com o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, que reúne o PIB. O PIB não gostou dessa história de ter mais um feriado. Vai se manifestar, vai chiar bastante durante a tramitação do projeto, que ainda nem chegou nas comissões. Patrícia, o que mais te chama a atenção nesse possível feriado para Santa Catarina
de Alexandria? Olha, Piara, acho que a gente tem que ponderar bem. É preciso mesmo feriado? Esse feriado, como o governo argumenta, pode trazer dividendos turísticos? Talvez a Facisc e outras federações empresariais não gostem, mas a Abrazel de bares e restaurantes vai achar interessante, né? Então, toda a questão tem dois lados. Mas eu acho que hoje o econômico pesa muito. E me parece que economicamente não seria interessante. Então, vamos pensar numa indústria que precisa entregar muitas peças produzidas no mês. Se der folga para todo mundo no feriado, minha linha de produção não vai conseguir dar conta. O que eu vou ter que fazer? Chamar todo mundo para trabalhar no feriado, ou boa parte. No feriado ganha 100%, né, da hora. Então, o custo dessa produção, e a gente já tem um custo Brasil alto, né, vai ser maior. Durante muito tempo em Santa Catarina, o dia né, do feriado da Consciência Negra foi apenas um dia de conscientização. A própria Assembleia votou para que fosse apenas um dia de conscientização e não um feriado. Outros estados, 20 de novembro, já era feriado e Santa Catarina resolveu, por votação na Assembleia, não fazer. E depois, quando o Lula assumiu, ele transformou, então, o dia 20 de novembro em feriado nacional e então todo o país para. Mas será que não podemos, então, chegar no meio termo? Fazer, então, um dia de conscientização? Santa Catarina de Alexandria sempre foi a nossa padroeira. Nós sempre poderíamos ter cultuado ela, inclusive nas igrejas, né? De onde ela vem, né? Nesse sentido religioso, dentro da fé. Dentro da fé católica há manifestações e homenagens no dia de Santa Catarina de Alexandria. Importante ressaltar, queria até mandar um abraço para o nosso colega Moacir Pereira, se ele estiver nos assistindo, porque o Moacir é um estudioso sobre Santa Catarina de Alexandria. Se estivesse aqui nesse programa, ele ia falar de cabeça o que eu vou ler agora, né? Eles dariam uma aula. Eles dariam uma aula, porque tenho aqui na minha colinha quem foi Santa Catarina de Alexandria. Santa Catarina de Alexandria foi uma mártir cristã que teria vivido entre os séculos 3 e 4 no Egito, durante o Império Romano. De origem nobre e reconhecida por sua formação intelectual, converteu-se ao cristianismo e passou a defender publicamente a fé em um período de forte perseguição aos cristãos. Catarina foi condenada à morte por se recusar a renegar sua fé e foi executada após a suposta quebra da roda com lâminas, símbolo que passou a representá-la. Ela é padroeira dos estudantes, dos professores e dos filósofos. É um dos nomes mais interessantes dentro das pessoas glorificadas como santos, veneradas como santos, né? Mas vai suscitar certamente também discussões que não são nem da economia e nem da pertinência, mas da própria questão do Estado laico. A gente já tem diversos feriados católicos, a gente sabe que no meio evangélico a veneração a santos ela é compreendida de uma forma completamente oposta do que da fé católica. Outras denominações religiosas também demandam uma atenção que não tem feriado para outras religiões, matriz africana, por exemplo. O Estado laico diverge de mais um feriado católico? Eu acho que, nesse sentido, eu concordo com a fala da Patrícia. Será que basicamente é a reflexão, né? Precisa de um feriado para valorizar o legado e para popularizar, digamos, né, essa figura em Santa Catarina, que acho que nem é tão conhecida, acho que muitas pessoas nem fazem essa relação. Eu acho que, sob esse ponto de vista, a iniciativa do governador Jorginho Melo é interessante, mas precisa, eu acho que o debate na Assembleia talvez vá ser nesse sentido. Precisa de um feriado para fazer isso? Eu vejo na linha do que o governador, que tem esse desejo já manifestado, de conseguindo transferir o complexo penitenciário da agronômica, transformar aquilo num local cultural e com uma imagem, um tamanho relevante de Santa Catarina de Alexandria, criar um roteiro de veneração para Florianópolis, talvez faça sentido essa lógica do turismo. O turismo religioso. Do turismo religioso, e aí esse feriado.
Mas é uma discussão que vai dar vai ser bastante forte. Aliás, Até pela questão do Patrícia... Estado laico, né? E a gente tem uma população evangélica forte também, que é contra o culto de santos, de estátuas, né? E todo mundo, o Estado, precisa respeitar todas essas opiniões, né? Vamos fazer ou não fazer a própria questão da estátua? Eu até acho interessante transformar aquele lugar de horror, que é a penitenciária ali, eu já estive lá dentro e realmente é um lugar de horror, Um lugar de fé. num lugar de fé, né? De talvez tirar toda aquela negatividade dali. Agora, fazer o feriado, que é o que está em discussão, aí acho que tem que ponderar muito bem. E outra coisa, falando em turismo, o setor turístico é um dos que talvez seja o único que não reclama dos feriados, porque realmente eles tendem a ganhar mais, né? Efetivamente. E aí ficou um novembro com 4 feriados, e já no momento em que o início do verão, aquela questão tipo... Contratações temporárias para fim de ano, né? Que já começa a girar o comércio. Eu estou bastante curioso para ver como a Assembleia vai receber essa bola que veio. A gente não sabe se ela veio quadrada, se ela veio redonda, mas ela veio meio de surpresa, né? Chegou no dia 2 de fevereiro um projeto e chamou atenção logo de cara, as entidades já se manifestaram, ainda não vi uma manifestação da bancada evangélica, que certamente vai se posicionar, turismo, cultura, e eu sempre digo que é para isso que o parlamento serve. O parlamento recebe uma proposta que é bom para um lado, é ruim para o outro, e tem que dominar essa bola no peito e fazer algo que seja factível. Será que a Assembleia vai dar conta? Tem os deputados, não pode esquecer também que tem os deputados ligados ao setor produtivo, né? Que são empreendedores, ligados à associação comerciais. Como tem deputado pastor. Exatamente, pois é. Então vai ser um debate interessante, eu acho, porque eu acho que tudo que a gente está sendo discutido aqui vai aparecer no plenário. Esse projeto, ele ainda não foi distribuído às comissões, ele certamente vai passar Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Cultura, vai ser uma ampla discussão dentro do parlamento, e acho que a gente vai voltar a esse tema mais vezes. O mais importante é que a gente já está aqui há 13 minutos falando de Santa Catarina de Alexandria, né? Então, se está faltando exposição, visibilidade para mártir que deu o seu nome ao estado de Santa Catarina, que foi escolhida para nomear a ilha de Santa Catarina primeiramente, depois o estado, acho que a gente vai ter alguns 2 meses pela frente em que a gente vai falar dela e falar do que significa ela ser o nome de Santa Catarina. Afinal, como diz o próprio governador muitas vezes, Santa Catarina tem nome de mulher, é um estado com nome de mulher. Ele tem falado muito sobre isso. E que acho que vai ser o que chama bastante atenção. Patrícia, você, a mulher aqui do nosso grupo, como é que tu vê isso? Santa Catarina é um estado com nome de mulher? Não vejo de forma sexista nenhuma, assim, não pendo para o lado de gênero, não, acho que ocasional, né, não, mas é uma relação interessante que ele faz, e até para defender as ideias dele, né, eu acho que ele tem que criar argumentos para a proposta que ele acredita, que ele defende, e tá válido. Eu acho que ele, como governador, tem a prerrogativa de apresentar, e lá na Assembleia realmente vai entrar discussão. A Assembleia é a casa que tem que escutar todo mundo mesmo e vai tomar a melhor decisão, com certeza. Acho que vai ser uma boa discussão na Assembleia. Estou curioso para ver, e no próximo bloco a gente vai falar de um tema que dá mais dor de cabeça, a questão das dificuldades dos produtores de cebola e de outras culturas aqui em Santa Catarina que demandam intervenções importantes, e fica para o próximo bloco. Estamos de volta com Política em Foco aqui na TV Alesc. Estou aqui com o jornalista Fábio Gadotti, com a jornalista Patrícia Gomes, e o assunto desse bloco é a crise dos produtores de cebola no Alto Vale do Itajaí. É uma situação que demanda muita atenção do poder público, e a Assembleia Legislativa teve esse tema muito fortemente debatido em plenário e também na Câmara dos Deputados. Os parlamentares, especialmente aqueles mais envolvidos com o Alto Vale, trazendo esse relato de que a vida do produtor está muito difícil. O custo da produção não está, a cebola
a venda tá menor do que o custo da produção. Até noticiei recentemente, o deputado Rafael Pezente, lá em Brasília, deputado federal, levou as cebolas para a tribuna da Câmara dos Deputados e disse: a cebola que compra aqui em Brasília a R$10 o quilo, quase R$10 o quilo, está rendendo para o produtor algo como 40 centavos, 80 centavos o quilo. Já tem excesso de produção sendo usado como adubo. É uma situação desesperadora que leva a necessidade de várias intervenções, seja da Secretaria Estadual de Agricultura, seja do Ministério da Agricultura, e eu vou trazer aqui para o debate Fábio Gadotti e Patrícia Gomes. Gadotti, tem município decretando situação de emergência? Sim, já são 4 municípios, né? Ituporanga, Atalanta, Imbuia e Chapadão do Lajeado. E é lógico que o impacto, a gente já percebeu que o impacto é na economia estadual, mas se a gente olhar para esses 4 municípios, é praticamente a economia do município. É muita gente dependendo da produção de cebola, né? Especialmente Ituporanga, que é a mais conhecida, né? Que a gente já pensa na produção de cebola quando a gente ouve falar na cidade. Então, assim, são muitas famílias que dependem dessa produção, desse ecossistema. Eles realmente não estão conseguindo e estão pedindo socorro. O que eles querem, na realidade? Políticas públicas estaduais e federais que agora deem uma ajuda momentânea, né? Por exemplo, mais prazo para pagar financiamento, liberação de recursos emergenciais, enfim. Mas não é só isso que eu acho que é o mais importante. É uma política que seja mais clara a médio e longo prazo para evitar, primeiro, que esse problema ocorra novamente, e segundo, quando ocorrer, já ter uma medida emergencial para evitar que a situação chegue a esse ponto. Algumas fotos que a gente já viu publicadas de cebola sendo descartadas, é triste, né? Uma situação triste, realmente eles estão passando dificuldade. E se a gente pensar, eu reforço isso, se a gente pensar no impacto para a cidade, é gigantesco, entendeu? Porque muita gente vive em função. Afeta não só os produtores, eu conheço bem a região, minha família mora em Rio do Sul, eu vou muito para aquela região. Então, assim, não são só os produtores que são afetados, é o comércio, porque aquelas pessoas deixam de comprar, enfim, toda a cidade acaba sendo impactada pelo problema. Mas eu acredito que autoridades estaduais e federais já estão cientes da situação e sensibilizadas para buscar uma solução. 25% da produção brasileira de cebola é de Santa Catarina, boa parte, a maior parte do Alto Vale, desses pequenos municípios que formam o Alto Vale. O Alto Vale tem 32 municípios, se não me engano, 32 municípios filiados à Associação de Municípios, pequenos municípios que vivem da terra. Patrícia, como é que tu vê essa situação? Está sendo chamada da crise da abundância, né? Porque tem tanta cebola, o clima foi favorável, a cebola veio aos montes e aí agora, e ela é perecível, então é obrigada a vender rápido, aí acaba vendendo muito barato. Então eles estão vendendo tipo a 60 centavos a saca, mais ou menos, enquanto eles gastaram quase R$2 para produzir aquela mesma saca. Então realmente é um absurdo, né? O decreto que os municípios fizeram é fundamental, porque permite, então, que o produtor, né, que está endividado tudo, ele chegue no banco da cidade dele, onde ele tem o financiamento e consiga, né, esse decreto é considerado como um escudo jurídico para o produtor, né, porque então ele vai lá no banco e ele tem ali documentado que não, eu não te paguei porque eu tenho má fé, não, está aqui documentado que vivemos um problema, e assim eles têm mais facilidade de renegociar a dívida, por isso que esses municípios já se adiantaram e fizeram esses decretos, e eles precisam de renegociação de seguro, né? Tudo isso. E realmente, Santa Catarina é o maior produtor nacional de cebola. E eu até fui dar uma pesquisada, mas se está sobrando tanto, por que não exportamos a cebola? E eu vi que é difícil a exportação de cebola. Santa Catarina não exporta. Tudo é para o consumo interno mesmo,
que nós precisaríamos, por exemplo, investir, e os produtores querem isso, por exemplo, em ambientes climatizados, que numa temperatura X, que ela não brutasse, que ela não vai apodrecer, para que ela ficasse mantida por mais tempo e na época de baixa produção eles terem aquilo para vender, e não precisar vender tudo agora, porque como tu já citou, eles estão jogando caçambas de cebola fora, virando adubo em terreno, para não vender pelo preço. Isso é bastante curioso. Só para não perder o gancho da possível solução, o produtor de maçã consegue fazer isso, né? De refrigerar para ter maçã o ano inteiro. É um processo de resfriamento, de câmaras em que guarda e que consegue vender maçã o ano inteiro, sabendo que a produção ela é concentrada num período e que é um produto extremamente perecível. Então, buscar soluções para ajudar a qualificar esse produtor local, acho que faz parte de um projeto de Estado com a organização federal também. O que eu ia comentar, só para reforçar o que a Patrícia falou, é que esses decretos são importantes, os decretos municipais são importantes para dar segurança jurídica, para permitir que algumas soluções sejam obtidas com mais rapidez, mas nem de longe, eles são a solução do problema, é claro, né? Por isso que é importante que lideranças políticas, a exemplo do deputado Rafael Pezente, façam essa interlocução com o governo federal e com o governo estadual. E aqui na Assembleia Legislativa, também, a região tem o Oscar Gutz também, ex-prefeito de Pouso Redondo. Bastante também, na Assembleia Legislativa. E tem outros parlamentares que se envolvem. Para que se consiga uma solução deputado licenciado definitiva, Gerri também é da região. Isso, mas é algo que me chama bastante atenção, né? Porque as primeiras reações em Brasília vieram no sentido de aliviar a questão do endividamento do crédito, de prorrogar prazos de pagamento de financiamentos. Acho que foi a primeira medida prática conseguida junto ao próprio Ministério da Agricultura, mas há outras demandas dos produtores, questões de preço mínimo que é pago pela produção, tem bastante, muito o que fazer, mas acho que a gente tem que olhar, porque isso tem acontecido, e Santa Catarina é um estado muito marcado pelo pequeno produtor, pela agricultura familiar. A gente viu na mesma semana na Assembleia Legislativa, também houve reclamações muito semelhantes de produtores de arroz do sul do estado, também o custo da produção maior do que o custo de venda, e então está tendo alguma questão que não está funcionando, assim, e a Assembleia tem recebido essas reclamações, e a gente tem que, a nossa Secretaria de Agricultura, toda a nossa cadeia do agro, tem que dar uma olhada para algumas culturas que estão tendo essas dificuldades. O pessoal do tabaco, volta e meia, também tem suas dificuldades, e conseguiu mudar a legislação, conseguir garantir que a classificação das folhas seja feita na propriedade, não fora da propriedade. Acho que tem que ter um olhar bem geral para achar soluções sistêmicas, não apagar esses incêndios, né, Gadotti? E Santa Catarina tem uma característica interessante, né? Tem uma economia já tem uma economia diversificada, e a produção agrícola também né? Tem essa característica, né? E tem suas peculiaridades. Acho que é importante o papel da Secretaria da Agricultura e da EPAGRE também para entender esses problemas de perto e evitar que eles se repitam na próxima safra, por exemplo. Até na sexta-feira, 13 de fevereiro, né, sexta-feira de carnaval, o governo federal ele já divulgou para os produtores de cebola em Santa Catarina a possibilidade de eles renegociarem e de prorrogar os financiamentos do Pronaf, né? Então já foi a primeira vitória deles, né, nesse sentido, e muito provavelmente da atuação dos nossos parlamentares lá em Brasília também, e de toda a discussão que gera desde aqui, né, porque acaba alertando. E os deputados aqui têm buscado mais apoio da Secretaria da Agricultura para os produtores de cebola. A EPAGRE está tentando fazer
essa questão da exportação, pelo que eu pesquisei, como o produto é muito barato, fretar um caminhão de cebola e trazer até o porto, o produto não paga o caminhão. E também por serem tudo pequenas famílias, né? Então, uma solução, já que a gente tem muita produção de cebola e não vamos deixar, né, o alimento estragar, as famílias se reunirem numa cooperativa, então investir nesse ambiente climatizado para que a gente tenha a cebola, não só agora que é a época, né, forte da colheita, mas para uns meses seguintes. Então, talvez o Estado tenha que vir para articular isso, né? Essa criação de uma cooperativa, de uma central de climatização para eles que possa manter o produto por mais tempo, assim como já é feito com a maçã, né? Porque a gente está falando de pequenos produtores. Eu trouxe aqui a minha colinha com as reivindicações do setor produtivo, né? A Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina, a Proesc, que essas demandas foram levadas a Brasília pelo deputado presente, e aqui sim, tem quatro tópicos: prazos de custeio, extensão do período de pagamento, para evitar que o refém seja, que o produtor seja refém de preços baixos logo depois da colheita, isso que está sendo negociado e que já tem uma sinalização positiva. Esse aqui é bastante importante, é um ajuste no chamado PGPAF, que é o Programa de Garantia de Preço para a Agricultura Familiar, que hoje é limitado a R$5 mil por família. É uma garantia que é dada, que é um valor baixo, aumentar esse valor para a garantia. Prorrogação de prazos de dívidas com manutenção de taxas de juros originais, né, para evitar o endividamento desses produtores, seguro e crédito, revisão das normas do Proagro, regularização das subvenções ao seguro rural e ampliação do acesso ao Pronaf e o Pronamp. São questões muito relevantes, tem uma agenda para trabalhar, mas que a gente vai precisar muito do poder público, né? A gente percebe com o quanto, quando a Assembleia Legislativa se junta, quando a bancada federal se junta, pega um assunto que é um drama que uma região está vivendo, mas todo mundo colabora, o quanto isso avança. Vou dar um exemplo recente de infraestrutura. O Morro dos Cavalos, que saiu a definição de qual é o rumo da obra, com os 2 túneis, trocando de concessionária. Não foi uma solução fácil, envolvia as 2 concessionárias, tinham que topar, a concessionária da BR-101 Sul e a concessionária da BR-101 Norte. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tinha que concordar, o TCU tinha que concordar. Mas como a política de Santa Catarina se uniu em torno disso e foi para Brasília dizer isso aqui é importante para a gente, muito, todo mundo acabou sensibilizado e a solução foi encontrada. Então a gente sabe que é diferente uma questão de infraestrutura, mas os nossos produtores de cebola do Alto Vale, eles precisam desse tipo de união política, as bandeiras políticas de lado, as bandeiras partidárias de lado, não as políticas, e construção de soluções conjuntas e mostrar que Santa Catarina está de olho nesse problema e está preocupado com esse problema em sua totalidade. É verdade, até porque se o produtor de cebola hoje tem problema, o produtor de arroz tem problema, a gente vai ter pessoas desistindo dessas culturas. E o que vai acontecer no futuro, a gente vai ter falta do produto. E se hoje está muito barato na gôndola do supermercado, no futuro pode ser muito caro. Então a gente tem que, o poder público, as políticas públicas têm que manter incentivos para esses produtores. A união política é importante para que esses ajustes aí sejam feitos, hein? Esses ajustes necessários aí. Vou ficar com essa fala da Patrícia, o muito barato de hoje pode sair muito caro depois, e com essa fala a gente encerra mais uma edição do Política em Foco. Acompanhe na programação da TV Alesc e também nas redes sociais da Alesc. Até a próxima. Obrigado, Gadotti, pela participação. Obrigado, Piara. Até a próxima. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Piara. Obrigado, Gadotti, pela participação. Até a próxima.